Então vamos falar de A Fazenda. Olá, Chucos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira e esse eu Não Te Conto. Aqui você fica inteirado sobre tudo que tá rolando nos principais realities. Então se inscreve aí, não esqueça de deixar o seu like, não saia sem deixar o seu like. Tem vídeos todos os dias, então ativa as notificações, assim você não perde nada. Se vocês puderem compartilhar este vídeo, desde já eu agradeço. E aqui o seu comentário, a sua torcida e a sua opinião são sempre muito bem-vindos. Então vamos colocar A Fazenda em dia, porque tem muita coisa, meu povo. Ontem não teve grandes emoções, a não ser aí por Thaís e Ariane estarem falando mal de Sabrina pelas costas. Elas que eram aí juntas, né? Muito próximas umas das outras. Acabou que Thaís e Ariane colocaram lá vários defeitos na Miss e apontaram tudo que elas não gostam na moça. Mas eu já tinha detalhado isso aqui pra vocês em outro vídeo ontem, então vamos em frente, né? Também ontem teve Lucas em um desabafo com Thaís, falando a respeito de Ariane e uma possível eliminação da moça. Lucas e Thaís conversaram no sofá, na sala, e o Lucas estava preocupado em Ariane ir para a roça, inclusive até ser eliminada. Ele disse não saber como repercutiu aqui do lado de fora o fato de Ariane ter traído o namorado com ele. E ele só admitiu ter uma parcela de culpa após a Thaís afirmar que foi Ariane quem tomou a decisão. Depois Lucas colocou em pauta o fato de ter voltado da roça, na qual enfrentou o Guilherme, inclusive eliminou o Guilherme. E em resumo, Thaís desmereceu a volta de Lucas, dizendo que isso não significa que o público aprove o namoro dele com Ariane, mas que a eliminação de Guilherme tem mais a ver com as atitudes do próprio Guilherme, por exemplo, com o Bifão e com Tati, e até mesmo por ter falado mal dela, da Thaís. Depois Lucas ficou pensativo e relutou em concordar com Thaís. Agora vamos falar um pouco do que aconteceu depois da formação da roça de ontem à noite. Bom, gente, Thaís foi lá se justificar com o Vini a respeito do que o Vini disse no ao vivo, alegando que Thaís chamou Lucas para a última prova de fogo e não deu a chance de Ariane escolher o namorado para ser o seu auxiliar. Por fim, os dois brigaram por esse motivo, segundo o Vini. Thaís negou que esse tivesse sido o motivo e disse que a briga entre Lucas e Ariane foi por conta do ciúme de Lucas, porque Ariane iria dormir na baia com o Neto. O Neto estava ouvindo tudo e estava no sofá enquanto Thaís relatava, gente. Mas ele fingiu que não ouviu nada. Depois teve uma discussão de Rodrigo Pavanello com a Thaís, isso porque o Rodrigo ficou irritadíssimo sobre o que Thaís falou a respeito dele no ao vivo, dele beber demais nas festas e falar coisas fora de hora. Rodrigo apontou aí tudo que a Thaís falou e ela tentou se justificar, porém ele disse que isso era brecha para o inimigo e ela é o inimigo, eita! Rodrigo ainda disse que já sacou o jogo de Thaís. Sabrina também discutiu com Thaís e disse que não iria votar nem em Rodrigo nem em Lucas. Sabrina também apontou que não ia deixar Thaís, dizendo que ela é traidora porque ela não colocou Thaís na roça, apenas votou nela. Thaís voltou a dizer que as meninas são sua última opção de voto e que ela só votará em Sabrina se fosse a última pessoa, exemplo, ela ou Sabrina. Aí sim, ela se pouparia para votar em Sabrina, mas fora isso, não votaria. Sabrina não se calou, gente, e disse que Cariri votaria nela sim, inclusive se fosse para escolher entre ela e Ariane. Enquanto isso, Ariane e Lucas ficaram pensativos. Depois o Lucas comentou com a Ariane que a Thaís deu a entender em uma outra conversa mais cedo que a Ariane deveria sempre salvar ela, Thaís, ao invés de salvar o Lucas, ou seja, isso vai dar o que falar daqui pra frente, viu? Gente, foi uma discussão generalizada. Rodrigo disse na sala que sentiu que iria pra roça, mas o Diego ironizou que o Rodrigo só sentiu isso porque sabia que Diego era o fazendeiro e depois, né, ia sobrar pra quem? Pro Rodrigo. Bom, Neto e Diego também se zoaram, caíram na risada. O Neto disse que se voltar fazendeiro hoje, não vota no Diego, só pra deixar ele pra casa votar. Diego concordou e caiu na risada. Neto e Diego estavam trabalhados no deboche depois da formação da roça. Gente, será que vem uma nova aliança por aí?
Bom, depois disso, Sabrina e Vini foram conversar lá no quarto e o Vini apoiou a decisão da Sabrina em votar na Thaís para tentar salvar o Rodrigo e disse que sim, que Sabrina e o Rodrigo têm que se proteger daqui pra frente, que sempre Ariane, Lucas e Thaís vão se proteger ali, então os dois, o outro casal, Sabrina e Rodrigo, também tem que se proteger. E o Vini ainda endossou que Sabrina não pode deixar a Thaís falando por aí que a Sabrina é traidora de mulheres. Sabrina concordou com o Vini. Vini também tentou alertar o Lucas a respeito de Thaís, dizendo que a Thaís chamou o Lucas justamente para a prova de fogo, mas com alguma intenção. Se não fosse o envelope do poder, a Ariane estaria na roça. Mais tarde, a Ariane e Thaís conversaram lá embaixo na cerquinha e voltaram a falar mal da Sabrina, gente. E a Thaís não para de falar de Deus, não para de falar que é um propósito de Deus, como se Deus fizesse várias coisas para a proteger lá no jogo, tudo estivesse de acordo com os planos de Deus para ela. E depois o Neto se juntou às duas para conversar. A Ariane disse que Neto volta da roça. Teve uma conversa polêmica também na cerquinha entre o Vini e o Neto, gente. Vini e Neto concordaram que Rodrigo Pavanello não se preocupa nem com as provas, nem com a roça, nem com nada. O Vini questionou o porquê ninguém o avisou antes, dando a entender porque ninguém o avisou antes de entrarem à fazenda. Bom, ele disse também, deu a entender aí os dois, que tem uma espécie de manipulação, inclusive nas votações recorde de A Fazenda. Neto disse que não é só querer. Bom, o Vini disse que quer querer sim, mas porém tem que gastar um dinheirinho, uma grana, no mínimo uns 100 mil reais. Seria esse o valor para ter algumas facilidades no reality. E rapidamente a câmera, lógico, saiu dos dois e foi lá mostrar o povo dormindo no quarto, gente. Bom, essa não é a primeira vez que o Vini acusa o programa ou deixa no ar aí que há alguma espécie de manipulação. E isso só vem fortalecendo o que o Theo Becker, ex-A Fazenda, o ator Theo Becker, falou a respeito de Rodrigo Pavanello, que o Rodrigo poderá ser o possível campeão desta edição, que tem um complô aí por trás, que o Rodrigo é protegido da direção do programa. Bom, esperamos que tudo isso não passe de conspiração e de conversa, né, gente? Vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Então vamos falar um pouquinho agora das coisas aqui de fora. O Guilherme fez uma live e respondeu algumas perguntas dos fãs e inclusive falou sobre a sua amizade com o Bifão e o porquê ele ainda não falou com a moça. Parece que ele tá bem ressentido com Jennifer, tudo por conta daquela brincadeirinha que ela fez lá no final de semana, apontando pro bumbum quando foi perguntada a respeito do Guilherme. Vejam aí. Aquilo de verdade pra mim lá dentro e depois que ela saiu, ela falou as coisas aí. Mas ela não devia ter feito o que ela fez, eu acho. Ela devia ter falado de boa. Falou, e o Guilherme? Pô, não, tá lá e tal. Se fosse perguntar de mim pra Bifão, eu não ia mostrar nada. Tipo assim, falando, entendeu? Mas vai que ela tava muito louca, sei lá. Agora, eu acho que depois dessa, eu não tenho que chegar pra falar nada, né? Eu não falei que ninguém tava na bunda de ninguém. Então, vamos lá. Eita, meu povo, não tem outra palavra que resuma tudo isso, né? Só eita mesmo. Agora eu vou mandar alguns beijinhos aqui, só 5, tá bom, gente? De vídeo em vídeo, vamos mandando aí de 5 em 5 pra não ficar cansativo, beleza? E hoje o beijinho vai pra Laís e Ellen de Aracaju, Sergipe, Eli Montezuma de Campinas, São Paulo, Tânia Farias, Carla Almade da Índia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Eita, Carla! E Lucinete Pereira de São José dos Campos. Beijo pra todos, pra todas, pra todos os meus inscritos, nossos inscritos. Sejam todos beijados e abraçados, tá bom? Voltamos a qualquer momento com mais novidades pra vocês. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais.